Hoje, aqui nos estúdios da rádio, para conversarmos sobre este assunto e também recebermos as dúvidas de vocês, as sugestões, as perguntas que vocês poderão fazer pelo nosso WhatsApp, que é o 3231 3560, 3231-3560, ou também pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Estamos nas mídias também, Facebook, Instagram. Nosso Instagram é o PGM Viver Bem. Então, gente, para falarmos sobre este assunto, ensinar ou educar, eu estou com ela, que é psicóloga clínica. Ela é da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da Ilha do Governador. Já adivinharam? Gente, quem pensou em Ana Patrícia é ela mesmo. Estava um pouco sumidinha daqui, esse tempo pandêmico, mas com a graça de Deus está aqui hoje presente. Boa tarde, doutora Ana Patrícia. Boa tarde, doutora Sônia. Eu confesso, né, que eu estou muito feliz nesse meu retorno, tá? Porque antes a gente segue todo um protocolo, né? Acho que toda a população, né, estava assim, graças a Deus. Então, esse tema que a gente está aqui hoje, né, é um tema, não é simples quanto parece, ele é complexo, porque o ensinar e educar, eles são tão juntos, né, apesar das diferenças, e que eu coloquei aqui comigo umas palavras-chave que tem que estar todo nesse contexto do ensinar, do educar, do instruir, sim, que faz parte, né? Então as palavras-chave seriam o seguinte: a arte do ensinar. Que lindo! Vamos falar sobre isso, mas antes, nossos ouvintes estão curiosos de saber. Eu falei, claro, você é paroquiana ali da Ilha do Governador, mas você é especialista em psicossomática. Isso. E como é que eu fiz nesses meus 2 anos aí da pandemia? Me dediquei exclusivamente, né, na minha especialidade, quer dizer, uma delas, tá? A primeira, a psicossomática hospitalar, porque as pessoas nessa pandemia, né, elas somatizaram muita coisa, né? E junto com a análise existencial e a logoterapia, né, que eu também sou especialista nessa abordagem, e também gestão de pessoas, que justamente esse tema acho que contribuiu bastante, que é a pedagogia empresarial, né, e também a terapia cognitivo-comportamental. Tá? Então, e como professora, né, de psicologia da aprendizagem, né, psicologia e religião também, que eu já dei aula, né, na Faculdade de Ciências Religiosas. E é palestrante também aqui, isso, né? Não podemos esquecer de dizer, né, como palestrante também. Ela compõe o time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese e é uma das fundadoras, né? Quando eu cheguei ao grupo, a doutora Ana Patrícia Lima já estava, e para nós é uma honra tê-la aqui no time também do programa Viver Bem. A primeira pergunta, doutora Ana Patrícia, foi a pedido da própria produção para que a doutora Ana Patrícia possa explicar qual é a diferença entre educar ou ensinar. A principal diferença do ensinar, depois do educar, tá bom? Porque o ensinar, ele repassa apenas o conhecimento, tá? E a educação, ela envolve muito mais do que simplesmente você passar o conhecimento. Você está envolvida com hábitos, com valores. Né? Então, vamos dizer assim, que eu não posso apenas eu passar o conhecimento, né, para o outro, né, sem que eu instrua aquela pessoa, né, sem que na minha instrução, que eu vou transmitir que tipo de pessoa eu sou, dentro dos hábitos e os seus valores. Muito interessante isso. Então,
o que você coloca me leva a pensar que esse educar não precisa de currículo, não precisa de... E é um despojar-se, né? Dentro desse valor, esse de encontro, para aquela pessoinha vamos trazer à mente as crianças. Né? Sim, porque o ensinar ou educar, vamos dizer assim, apesar de serem palavras diferentes, né, mas elas são muito complementares, certo? Né? Eu me coloco assim, não só como psicóloga, mas também as outras áreas afins que nós temos, a filosofia, o magistério, a pedagogia, o professor, o educador, né? O cientista da educação, né? Que isso também existe. Existe essa coisa da criatividade, né? Da arte de transmitir aquele conhecimento. Né? Por exemplo, muitas pessoas falam assim, eu sei fazer, mas eu não sei transmitir, eu não sei ensinar, eu não sei passar isso que eu sei para o outro. Né? Então isso vai depender muito dos tipos de educação que nós temos. Né? Como você foi educado. Existe a educação formal, aquela que a gente aprende desde criança, na escola e tal, aqueles conhecimentos todos. Tem o informal, que é a nossa casa, a nossa família, os outros grupos sociais que nós temos. E temos a educação laissez-faire, aquela não informal, né, que é da vida, que é o dia a dia da vida. Eu acho que é aí que a nossa psicologia enfrenta com muitas, assim, muitas possibilidades de estudo do comportamento humano, né? Porque quando a gente se depara com as pessoas, né, no seu dia a dia, no seu viver, né? Será que essa pessoa está aprendendo a viver? Né? Porque muitas das vezes as pessoas elas fazem as coisas apenas com uma simples ensinamento, repetição, mecanicistas. Isso, aqueles processos automatizados, né? Principalmente jovens, né? E acabam sendo, porque na condição de seres sociais, acabamos sendo influenciados também. Então eu diria que o processo também de educar, até para complementar, seria mais pelo exemplo. Então os pais, né? A primeira educação precisa vir da família. A gente entra naquela questão do modelo observador, né? A criança, ela segue, ela imita o comportamento dos pais. Atualmente, não posso falar que sejam os pais, né? Porque uma criança, às vezes, é educada pelos avós. Sim. Elas são educadas pelo vizinho, porque quando a gente lida com comunidades carentes, a gente vê essa variedade de situações. Né? Então, o ensinar e educar, apesar das suas diferenças, como eu coloquei aqui de uma forma bem simples, ela é abrangente, ela é complexa, ela é um processo contínuo. Né? O ensinar e educar, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser criativo. Né? Porque até a mãe e o pai com uma criança, nossa, como que eles têm que ser criativos para entrar, ser até no acordo da educação. Que isso não é fácil, não está sendo fácil, porque a multimídia, né, a tecnologia está aí na frente. E muita coisa está bloqueando o processo até da própria aprendizagem humana, não da tecnológica, né, mas da cerebral, da neurociência. Né. Eu coloquei umas palavras-chave aqui, que eu gostaria de retornar aqui, que tem a ver com essa diferenciação do ensinar e educar. Isso vai depender de quê? Dos estímulos, que aquilo que está sendo enviado, né? Emissor, receptor, né? As motivações, quais os seus motivos, né? Essa motivação ela é intrínseca, ela é dentro de si, ou é que o outro está falando para você fazer aquilo? Né? Então vem de um processo cognitivo, né? Da área da cognição. E você fala do lugar do receptor, aquele que aprende, né? Isso. É um processo de aprendizagem. Exatamente. E dentro disso há uma terceira opção que tem que estar entre o emissor e o receptor, é o seu meio ambiente, né?
Ele tem que se sentir um ser, como diz até, né, que eu vou falar mais adiante sobre a homenagem que fizeram do grande educador, né, um deles, né, Paulo Freire, que fez 100 anos, né, esse ano. Ele fala, né, dessa liberdade da educação, né? O educar, ele tem que ter um sentido da sua existência humana. Você se descobrir quem é você, qual é a sua essência, o que é mais importante do que você quer para a sua vida, para aprender, né? E além disso, as suas necessidades, seus interesses, seus objetivos, metas de vida. Nós estamos chegando aí no final do ano, né? Já estamos aí indo as boas festas que a gente, Natal, Ano Novo, mas e o exame de consciência? Como é fundamental, né, o planejar, o fazer, não é só o ser, sabe? É o ter e o fazer daquilo. Talvez o ser seja o mais importante. É o primeiro de tudo. Porque vivemos numa sociedade em que as questões do ter, elas estão muito evidentes, principalmente pela mídia, né? Mas enquanto você falava, Ana, eu rememorei algo que aconteceu mesmo comigo. Eu estava num transporte, né, coletivo, vindo para a rádio mesmo, no último programa, e à frente, no aterro do Flamengo, um carro à frente surgiu um lixo, acho que foi um copo que bateu exatamente no nosso carro. E o rapaz do transporte comentou: poxa, as pessoas não têm educação mesmo. E eu, calada, fiquei um pouco assustada e complementei. Então, a sua fala me chama a atenção de processo, como você diz, né? O ensinar tem a ver com transmitir conhecimentos. E o educar tem a ver com valores. E aí isso me remete a esse evento. Então tem muita gente com titulações acadêmicas, mas sem educação nenhuma, que joga o seu lixo pela janela de um transporte coletivo sem se preocupar com o seu próximo, que está ali e poderia causar um dano, né? Então, e também, em contrapartida, nós acompanhamos muitas pessoas sem titulações nenhumas, mas tão refinadas, tão gentis, tão educadas, né? Então, com tanta sabedoria. Isso ajuda muito nessa questão dos valores, porque que isso me chama muita atenção, né? Um dos trabalhos que eu fiz junto até da especialidade da logoterapia, eu trabalhei muito em cima da teoria dos valores. Sim, sabe? E eu me lembrei dos valores que tanto são importantes. Sim, pode... As duas vias para o sentido, tá? Seriam de que Viktor Frankl coloca muito bem, e outros, assim, psicólogos, pedagogos também comentam sobre isso. Valores criativos e os valores vivenciais. Sabe? Porque a vontade de sentido, né, a sua vida, ela tem que ter um dinamismo, ela tem que ser ativa, né? Se não for externamente, internamente. Você não deixa de funcionar. Vai nos levar ao sentido, é isso que você está trazendo. Mas a produção, por incrível que pareça, já nos sinalizou, Ana, que precisaremos fazer um minutinho. Gente, o programa está perfeito, eu estou bebendo aqui. Quando ela toca na vontade de sentido, esperem aí, porque tem muita coisa boa para acontecer. Aguarde um minutinho e voltaremos já. Boa tarde, amados e amigos aqui da querida Rádio Catedral, FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica também aqui do programa Viver Bem. Estou aqui, gente, nos estúdios da rádio com a doutora Ana Patrícia Lima. E abordando o tema, eu estou animadíssima. Ela fala
do sentido, da vontade primária do homem, da vontade de sentido dentro do tema maior que é ensinar ou educar. Então retornamos aqui nesse segundo bloco do programa Viver Bem e você que está ligadinho aí com a gente, pegue uma canetinha ou memorize o nosso WhatsApp que é o 3231-3560 e escreve aqui pra gente. Pode pedir novos temas, assuntos, pode contribuir também com recortes daquilo que você entende ser colaborativo para outros ouvintes. Escreve aí para a gente, tá bom? Doutora Ana Patrícia, você estava colocando de forma muito simples e profunda também sobre essa vontade de sentido, que é a capacidade do homem entre também para aprender, para ensinar, para educar. Pode dar continuidade? Sim, a questão de falar sobre os valores criativos e os valores vivenciais, isso me deparei muito, sabe? Da questão do educar, né? Que é junto com ensinar, apesar das suas diferenças, que eu coloco aqui mais uma vez, é o seguinte. Na pandemia, muita gente ficou em casa. E o que eu mais escutei, eu acho que até nos consultórios também, era assim, não tem nada para eu aprender, não tem nada para eu fazer. Minha vida está uma rotina, né? Aí eu, dentro da vontade, do sentido, o que a gente vai despertar para as pessoas nesse processo de ensino, né, e de educar? As pessoas vão descobrir que você pode tomar café todo dia, você pode tomar banho todo dia, você pode dormir todo dia, mas cada dia você vai descobrir um significado diferente daquele café, daquela comida. Então, o quê? Tem a ver com as necessidades primárias do homem, né? Então, ele nasce com as suas necessidades, né, primárias, de sobrevivência, né? De comer, beber, vestir, descansar, mais nada. Aí depois ele vai vendo que ele precisa de outras coisas. Ele não pode ficar naquela inércia, né? Senão a gente pode entrar aqui mais tarde, que a gente pode comentar aqui, não é agora o momento, mas eu vou só apenas citar, é a palavra procrastinação. Sim. Ou cai na preguiça, né? Então, a vontade de sentido vai a zero. Então, a pessoa ela vai começar o quê? A desaprender, esquecer suas coisas. O que ela tem que fazer na sua rotina de vida? Porque o ensinar, você, com técnicas, você vai tentar resgatar o que você desaprendeu também. Perfeito. Né? Perfeito. Então, os valores criativos, a gente tem que colocar sempre em prática. Sabe? Ser criativo nas suas necessidades primárias, no seu café, na sua refeição. Né? Eu acho que tudo aquela... Nas relações, né? Nas relações, né? Daquela sensação do prazer, né? Do interesse das suas necessidades. A proatividade. Por que eu estou em casa, não estou fazendo nada? Não. Se procurar, acha. Tem bastante coisa para se fazer, né? Porque nós temos que nos cuidar, né? Nós não estamos apenas fazendo as coisas para o outro, né? Estou colocando isso porque em família é muito isso comentado, né? Eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo para o outro. Não, a gente está fazendo no coletivo, mas é o seu individual, pessoa, a sua relação, eu e mais o tu, mais o outro, né? E a capacidade de eleger metas e projetos. É focar, é tipo assim, olha, eu quero aprender isso, né? Eu vou me auto-ensinar, tem alguém que me ensine? Isso também é muito importante, porque talvez aquela pessoa que te ensinou, você não captou a mensagem, você não recebeu adequadamente, você não vai poder, assim, colocar em prática aquilo, né? Aí quando você vai criando seus mecanismos de defesa, colocando todos eles em prática, aí vem aquela grande vontade de sentir, puxa, agora eu vou me auto-ensinar, né? Eu vou fazer a auto-educação, eu vou fazer meu autocontrole sobre aquilo, né? Do meu limite, da minha vontade.
né? Até quando eu posso ir? Muito interessante. Doutora Ana Patrícia, está chegando aqui algumas perguntas pelo WhatsApp e essa que chegou é da Juliana, tem até o meu sobrenome, Juliana Nascimento, não diz de onde é, mas ela se coloca aqui numa pergunta bem interessante. Qual deve ser a relação entre a família e a escola, né, nesse processo? Sim. Essa relação entre família e escola, eu até coloquei aqui, né, tem a ver muito com a educação, não só formal, que é o professor. O professor, no mundo contemporâneo, ele tem que ser mais do que um professor, né? Ele não é apenas passar o conhecimento, ele tem que ter educação paralela, ele tem que ter educação informal, porque na educação informal, que vai interagir o seu aluno com os demais coleguinhas dele, né? Por colegas, seria a vida da sociabilização, Sim. tá? Porque isso está muito também paralisado. Eu vejo assim, existe já isso, sabe? Mas entre outras questões da nossa sociedade, que paralisa o professor ele ir à frente. São questões salariais, são outras questões que não tem muito a ver aqui, né? Mas tem a ver com os valores, né? A valorização, né, do professor, da família. É tão importante a família acompanhar seu filho à escola, porque Muito o professor ele pode dar tudo para o aluno lá, mas se chegar um pai, uma mãe e falar assim, não, a professora está certa, meu filho, vamos estudar, vamos fazer isso, vamos praticar aqui, né? A troca do conhecimento é entre a mãe e seu filho, independente da sua faixa etária, porque hoje nós temos adolescentes, temos jovens, né, tardios nas escolas ainda, por questões financeiras, mas como é bom, né, chegar em casa com o pai, com a mãe, falar, trocar aquele conhecimento, mesmo que ele não conheça, né? Então, o que você está trazendo, acho assim, achei perfeita essa colocação leve e nos traz a nossa consciência, né, de sim, família, trazendo essa reflexão para esse lugar de pai, mãe, da família. Então, eu compreendo que o que a doutora Ana Patrícia está trazendo é que escola e família devem ser parceiras nesse sim, processo e nunca se colocarem como adversárias, né? Sabemos que uma parceria no sentido de educar, de ensinar uma criança é uma linda missão, né? Então quero agradecer a ouvinte Juliana Nascimento, que colabora aqui com o programa Viver Bem, colaborou com essa pergunta. E complementando só uma frasezinha aí, a relação interpessoal que um professor deve trabalhar muito com seus alunos, complementar não só aquelas horas do recreio, do lanche, né? Mas também aplicar técnicas de grupo com as crianças, que o professor, algumas técnicas, ele pode fazer isso na questão pedagógica que eu estou colocando, não psicológica. Mas isso ajuda para sinalizar o que falta naquele aluno, a sua carência. Sim. Outra pergunta, o ouvinte não quis se identificar, o que pode acontecer quando os pais não se responsabilizam por educar os seus filhos? Bom, a educação, ela tem aquela premissa, a base, que é a família. Quando uma criança ela tem referência que tem um pai e tem uma mãe, isso possibilita uma facilidade do acesso à educação dos seus filhos. Agora, quando os pais não têm esse interesse bem atenuado, né? Então essa criança ela tem alguém que seja responsável por ela, se ser o pai, se ser a mãe. Então a referência dessa criança de identidade paterna ou materna pode ser daquele, né, que supre a sua carência, né? E eu vejo assim que não atrapalha tanto, né, sem ter um pai ou se ter a mãe, não, porque a educação também
ela tem, como nós falamos na psicologia da aprendizagem, alguns comportamentos inatos. Então, se a criança ela tem um caráter, nós colocamos assim, vamos dizer assim, uma personalidade de um bom caráter e de uma boa cognição, né? Ela pode dar conta do seu recado e crescer muito como pessoa, porque na nossa cultura ocidental, nós fomos educados para educar não sozinhos, ser educados com pessoas. Mas o importante, se a gente pudesse inverter todo mundo, né? A educação ela tinha que ser primeiro você sozinho, tipo assim, eu preciso me cuidar, eu preciso me sentir pronto, né? Até para formar família, para ter o seu filho, educar seu filho, fazer por ele. Mas não dá, tudo bem, né? Sim. Mas pela sobrevivência, aí que entra naquela terceiro tipo de educação, né? Não é formal e nem informal, é da vida, né? Então aquela criança ela pode ter grandes superações, viver grandes sofrimentos, grandes dificuldades e com fé ela vai ali vencer sozinha, tá? Uns conseguem e outros não conseguem na fase adulta. Isso tudo vai ser o resultado da sua infância, né? Sim, muito interessante essa colocação também, né? Eu diria também, como falamos, né? Já sabemos que o processo de educação não é transmitir conhecimentos, esse é o de ensinar. E quando alguém, né, o ouvinte que não quis se identificar, pergunta o que pode acontecer quando os pais são a família, não se responsabilizam por educar seus filhos, educar, né? Eu diria que quando uma criança não recebe dos seus pais, né, aquelas autoridades que, como a doutora Ana Patrícia coloca, são referenciais do que é moral, do que é ético, Tudo dos isso. valores, da formação do caráter de uma pessoa para a sociedade. E nós temos essa responsabilidade, não apenas como pais, mas como pessoas, de estarmos dando exemplo para transformar o mundo num lugar mais bonito, mais solidário, mais amoroso. Não significa dizer que os pais não podem ter firmeza, devem ter firmeza no processo de educação. Mas se os pais eles não se envolvem com essa transmissão de valores morais e éticos, podemos dizer que corremos o risco de termos adultos, né, sem referências nenhuma, não é isso? Sim, isso tem a ver que nós estamos falando, além dos valores criativos, dos valores vivenciais, né? Sim. Porque nós temos que contemplar a forma que a gente está recebendo, né, aquele aprendizado, né? E a gente tem que descobrir na gente, no nosso coração, esse recebimento. De que jeito você está recebendo aquilo, né? Como é que você está apreciando isso? E como é que você vai desfrutar dessa sua vivência de vida, né? Do que foi inserido em questão de moral, de ética, mas também do social ali, né? De viver em coletivo, em comunidade, com as pessoas. O que nós podemos adequar para ficar leve, mais suave, tá? E tornamos mais ricos com tudo isso, dentro da vontade do sentido, né? Porque se eu troco a minha rica experiência e o outro pode enxergar de uma outra forma, nós estamos assim assimilando, né, um processo muito importante da psicologia da aprendizagem, que eu vou ter que entrar aqui, né, da vontade do sentido, porque as pessoas confundem, quando falamos assimilação, acomodação. Assimilação é porque tudo isso que nós estamos falando aqui até agora. Agora, acomodação é um processo de aceitação, não dizer amém a tudo, mas uma aceitação construtiva, uma aceitação que você discuta, que você fale, que você critique, que você se coloque
no seu papel e no papel do outro também, né? Porque, de repente, eu gosto muito, né, quando a gente encontra assim, um paradoxo de vidas totalmente diferentes. O rico e o pobre, o mendigo da rua e a pessoa lá que está com o carro do ano dirigindo. Puxa, é tão importante a gente parar e observar qual foi a história daquele mendigo da praça, né? Psicologicamente. Sim. O que ele já aprendeu na vida? O que ele já fez e deixou de desaprender tudo? Ter esse olhar, né, para a pessoa que Exatamente. Eu já tive alguns mendigos que eu atendi na igreja, né, na psicologia, que eram alguns comportamentos assim, que pediram nossa ajuda, né? Sim. Nossa, ele é nível superior, tinha um saco com tanta coisa, era o quê? Um processo que desaprendeu psicologicamente, que entra na nossa saúde mental, né? E que precisaria de o quê? De todo o acompanhamento médico, principalmente da dignidade humana. Dignidade humana. Né? Então, antes de sermos cargos, titulações e tudo mais, pensar nessa dignidade humana que tem a ver com tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, que é a saúde mental. Né? Porque vai interferir no social, vai interferir no físico da gente, no fisiológico, nas nossas reações metabólicas, tudo isso. Então, a educação é tão complexa porque ela vai pegar a esfera biológica. Eu me lembrei agora de um grande educador e médico, geneticista, né, o Jean Piaget também, que vem na minha mente agora aqui, justamente reforçando esses comportamentos inatos que ele questionava muito, né, na questão genética do homem, e a questão, né, da parte social, né, do que é aprendido e do que não é aprendido, né, do que é de interesse da pessoa e do que não é interesse da pessoa, né. Então, a educação, ela tem que estar movida com estímulos o tempo todo, né? Com esse sentir envolvida. Descobrir também as aptidões que você tem, né? Suas habilidades, suas competências, né? E com quem você convive, saber assim, tipo, é tão bom receber um elogio, né, da pessoa. Você acorda de manhã, mesmo que seu pai, sua mãe não conheça a sua profissão, ou seu marido, sua esposa, mas fale assim. Sim, verdade. Está sendo muito bom, mas já temos que fazer mais um bloco. Ver, doutora Ana Patrícia, como esse programa nos inspira, nos mobiliza, a gente perde o controle aqui do tempo. Mas voltamos a falar que está sendo assim, maravilhoso lhe ouvir, né, na sua experiência, na sua doação, na sua generosidade, nesse seu trabalho na paróquia, muito bonito. Mas vamos fazer um minutinho? Gente, é um minutinho apenas e voltaremos já. Aguardem aí. Boa tarde, gente. Estamos retornando aqui ao programa Viver Bem com um tema muito interessante e que está sendo muito bem trabalhado pela psicóloga clínica, que é especialista em psicossomática e logoterapia também, a doutora Ana Patrícia Lima, que é da Ilha do Governador. Tem consultório na ilha, tem consultório online. E no final do programa ela vai dar essas dicas, gente, e ela está abordando o tema ensinar ou educar. E as perguntas nos têm chegado aqui pela produção e pelo WhatsApp da rádio. Gente, continue aí colaborando com a gente no 3231-3560. Ana, você gostaria de dar continuidade ao que você já estava abordando ou podemos passar para mais uma pergunta? Porque, olha, está chovendo de perguntas então, aqui. Perguntas, acho que vai ajudar muito, porque eu queria só comentar aqui como ensinar algo a alguém. Sim. Acho que isso também tem algumas questões, né, do ensinar.
o ensinar requer um domínio mais profundo do conhecimento, e que ele já falou aqui, tá? Sim. Mas tem algo assim que a gente tem que pegar esse conhecimento, não é só saber do conhecimento, temos que mergulhar nele, né? Temos que nos debruçar, sabe? Temos que pegar esse conhecimento e simplificá-lo de uma forma que a outra pessoa fala, puxa, eu vou praticar, é tão fácil, né? É como se fosse uma forma de matemática, aquelas bem complicadas, né? E a pessoa falasse assim, nossa, aquela forma que o professor passou é simples, mas como aquela fórmula ela é complexa né, na execução dela, né? Então, é a forma que a gente transmitir esse conhecimento com a simplicidade. Eu acho que é aí que é o segredo, sabe? Sim, a simplicidade, muito bonito isso. E claro, a simplicidade ancorada no amor. Exatamente. Né? Sempre o amor precisa estar sempre em nossos corações, quando estamos vivendo. Eu diria não somente no processo de ensinar ou educar, mas viver a vida com um amor. Nós recebemos esse presente, né, esse dom gratuito de podermos viver, não sabemos até quando. Não. Né? Tantas histórias aí dessa efemeridade que é a nossa vida. Então precisamos dotá-la, a vida, a nossa vida, dotá-la de sentido. E agradecer sempre mesmo a Deus. E não total de sentido, a gente tem que pensar, né, nessa vontade, né? Eu acho que o nosso grande desafio é reativar essa vontade nas pessoas, né? O sentido do que elas estão procurando de melhor para elas, né? Sim. Isso tem muito a ver com a psicoterapia, né? Com Sim. A nossa área, como trabalhamos essa vontade de sentido para que o próprio paciente ele resgate. Porque o que recebemos em nossos consultórios, claro, você também no seu, mas o que recebemos como problema mesmo da angústia, a base é a falta do sentido. Então, trabalhar com o paciente para que ele encontre o sentido da sua vida, para que o primeiro sentido está em Deus, né? Mas para que ele encontre o que realizar através dos valores, sejam os valores criativos, os valores vivenciais e, por que não dizer, também os valores de atitudes, porque recebemos muitos pacientes que perderam emprego, que perderam ente querido, principalmente nesse tempo pandêmico de Covid. Estávamos, antes do programa entrar ao ar, estávamos até comentando sobre isso. Então, em consultório, na psicoterapia, nós, psicólogos clínicos, vamos ajudar esse paciente a trabalhar essa vontade de sentido que a doutora Ana Patrícia está colocando. Doutora Ana Patrícia, achei interessante como me foi passado aqui, né? Moradora de Bento Ribeiro, mãe desesperada. Ou seja, alguém que não quer se identificar e mãe desesperada que nos ouve agora. Primeiro de tudo, crer. Então vamos ouvir a doutora Ana Patrícia. A pergunta é: até que ponto é saudável, psicologicamente falando, deixar o jovem ser livre e fazer o que quiser? É a pergunta desta ouvinte. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que se policiar nessa palavra, liberdade. É uma coisa que eu sempre aprendi, eu acho que nas leituras e nas práticas, né? Liberdade, ela é real quando tem responsabilidade. Perfeito. E tem que ser cativado. Agora, quando os jovens estão fazendo o que quiser, eu vejo que essa já não é mais liberdade, é uma libertinagem, aquilo que você perde totalmente o viés da situação, né? Do sentido, né? Porque de repente para essa mãe, essa que perguntou, que eu não sei qual é o nome dela, né? Ela não diz. Tá, mas referente a ela, né? De repente ela tem uma forma de viver
né, uma forma que ela foi educada, e como que ela está podendo enxergar esses outros jovens de uma forma geral, né, e não tem esse controle da situação. Mas aí nós vamos nos deparar com algo muito sério que está acontecendo. Nós aprendemos na racionalidade humana, né, na consciência humana, que nós não somos mais objetivos, nós somos subjetivos. Né? Entra naquela esfera da subjetividade humana. Isso já está sendo espalhado na própria educação, nas escolas, nas universidades, nas faculdades. Então, é cada um por si e por todos. Né? Então, o que vai acontecer é o seguinte: nós não podemos, primeiro, generalizar se são todos os jovens assim, que estão precisando até de ajuda. Né? Não podemos até criticar ou julgar. Temos também saber qual desses jovens que eles querem, vamos dizer assim, ajuda, sabe? Por que estão buscando uma liberdade diferente da outra liberdade que é com responsabilidade? Por que será? De que forma que esses jovens estão sendo educados? Ou foram na infância, né? Porque isso, o que vai sustentar na juventude é a sua infância. Não tem outra explicação. Precisamos muito, muito mesmo, né? Que a gente vá atrás desses jovens, né? E eu acredito que não é só nós profissionais, né? Mas tão bom quando a gente encontra um familiar, um parente, um amigo, e vai socorrer esses jovens, aqueles que mais precisam, vamos dizer assim. Sim. Muito interessante. Eu gostaria, estou até respondendo aqui ouvintes direto da... E se for um caso específico dela querer alguma ajuda, se for uma coisa dela, pessoal, sim, que ela entre em contato conosco. Mãe Desesperada, moradora de Bento Ribeiro. Então, muito obrigada, primeiro de tudo, né? E eu diria que talvez as respostas sejam mais simples, que muitas das vezes nós mães, me coloco no lugar de mãe, sou mãe também, muitas das vezes nos desesperamos, sim. Porque o jovem, ele, num determinado momento da vida, ele quer adquirir uma autonomia que ainda nem tem maturidade para tal. Então eu diria, mãe desesperada, e a todas as mães que nos escutam agora, e pais também, que educar dá trabalho sim, mas tem que ter firmeza, com amor, assertividade, disposição, não abrir mão, nunca desistir. E se precisar de ajuda, nos procure. Claro, não temos a fórmula, ninguém tem, mas temos orientações a dar, a conceder, não são orientações, porque psicólogo não aconselha, é diferente, sim, mas um acompanhamento psicoterapêutico vai proporcionar que a pessoa se capacite, se autocapacite em frente com coragem. Com coragem os desafios. Sim. Que educar e ensinar também é um grande desafio. E uma coisa que gostaria de complementar aí, tá? Eu dou uma dica, sabe, em relação a isso que ela está colocando, que está assim, amortecido nas famílias, né? E mesmo com quem você mora sozinho, com amigos. Como é importante, até na questão da educação, do ensinamento junto, né? Se planejar em família, ter uma reunião, sabe? Eu não falo nem em reunião assim, de falar de problemas, mas quando a gente se organiza no seu meio social interno, onde habita, aquilo já vai ficando mais leve, sabe? Você se planeja, né? Eu acho que tem até a teoria do esquema dentro da cognitivo comportamental, uma das técnicas, que isso está dando até muito certo nos meus atendimentos, né? É o planejamento comportamental. Aí, com quem você está, vai perceber, né? Por que fulano está mais triste? Por que fulano está desligado? Por que está com preguiça? Né? O que está sentindo? Por que não quer aprender? E o que você fala, Ana,
esse olhar, quando o psicólogo ajuda a família, Muito. orienta para o olhar da pessoalidade, da singularidade daquele ser humano, daquela pessoa humana que é o filho. Então, Sim. se questionar assim, por que esse jovem está rebelde? Por que esse jovem não quer fazer isso? Arrumar o quarto, por exemplo, né? Coisas do Grandes dia a dia do mesmo. dia a dia. Então, o psicólogo, ele vai trazer, ele vai proporcionar essa grande reflexão de que o outro é o outro, mesmo sendo o filho. Mas que os pais, eles precisam dar limites, sim. Muitas das vezes, o que estamos vendo numa sociedade contemporânea é essa libertinagem, como você bem colocou no início do programa, porque possivelmente esteja faltando limites. E a sociedade, ela vai começar dentro de casa. A nossa primeira igreja é a família. É a família. Então, é preciso ter disposição, sim, para educar. E é preciso ter coragem. Coragem não é ausência de preocupação, nem de medo. É ir com medo e tudo, Sim. porque existe um ser humano ali. Força e coragem. Sim. Então foi respondido, né? Tem mais perguntas aqui. Olha, uma pergunta bem bonitinha. E afinal, doutora Ana Patrícia, o que é mais fácil, educar ou ensinar? Bem bonitinho. Primeiro, se você tem facilidade de ensinar, né, você, para educar, porque se você ensinou, na realidade, você instruiu, você educou. Sim. Então, você conseguiu dar conta do recado, vamos dizer assim, né? E posso dizer até mais, né? Eu posso dizer que é fácil ensinar e educar? Mas só pode quem dizer isso é quem vai receber esse ensinamento, né? Não somos nós que podemos avaliar quem está enviando esse tipo de ensino, de educação. O receptor, né, que vai dizer, puxa, foi fácil, foi difícil, não sei se sou capaz. Sim, entendo. Né? Então, não tem muita diferença nessa questão de ensinar se o que é mais fácil ou não. Sim, já faltam apenas 2 minutinhos, gente, para terminar o programa. 1 hora de programa e passa tão rápido. Mas tem uma pergunta de uma ouvinte, Sim. Ela que participa sempre do nosso programa, ela que é de Bangu, desta vez não colocou a paróquia, a ouvinte é Sandra Mota. Ela diz assim, doutora, neste tempo de pandemia, o que a senhora pode dizer da influência que gerou na educação dos filhos? Sim. Tempo de pandemia, ou seja, todos em casa. Mas tem... precisaremos ser breves, viu? Que a produção já sinalizou. Não, gerou a descoberta quem é quem. Isso que aconteceu muito, está acontecendo ainda na pandemia, tá? Porque o corre-corre, as pessoas o tempo todo na rua, aquela vida toda hora no trabalho, sabe? Todo mundo fora de casa, e as pessoas tiveram que ficar em casa. Então, uns deram certo, outros deram errado. Tipo assim, descobriram conflitos, e outros não descobriram nenhum tipo de conflito. E pelo contrário, uns até se uniram com suas famílias, com seus filhos, com seus pais, com quem mora, né? Então, isso eu vejo que a pandemia, ela resgatou o saber viver novamente, porque muita gente não sabia o que é viver inserido no seu habitat, na sua casa, né? Eu acho que a pandemia, ela tem seus privilégios também. Eu acho que não teve só pontos negativos, não. Sim, muito, muito interessante. Tem um ouvinte participando aqui diretamente. Eu quero agradecer também a ouvinte, doutora Rosana Barcelos, que também colabora muito com o programa Viver Bem, e ela faz até um contexto que, diante da pandemia, as crianças sentiram muito, porque de repente todos ficaram dentro de casa. E aí fica muito delicado
a questão dos limites. Muito obrigada, doutora Rosana Barcelo, ouvinte da nossa querida Rádio Catedral. Queremos agradecer a doutora Ana Patrícia, psicóloga clínica, e pedimos que você deixe seu contato e dê uma mensagem aos nossos ouvintes. Sim, a mensagem que eu quero deixar com vocês, que nos momentos difíceis que vocês passarem na vida de cada um, né, que está aqui escutando, né, esse programa, que vocês pensem numa coisa: a cura de todos os males, de todas as insatisfações, de todo o esquecimento, né, porque tem doenças que fazem a gente esquecer das coisas. Tem aí o mal do Alzheimer, que não é só velhice, é com jovens também. Eu coloco aqui que a cura vem do amor. A cura vem do encontro, do acolhimento, a busca do sentido, a vontade do sentido. O meu contato é o meu celular 988752043. O meu e-mail, patilima, o T mudo, tá? Ponto Almeida, 777@gmail.com. Agradeço, gratidão por esse lindo encontro. Gostei muito, amei demais. E já recebe o convite, a produção já enviou a mensagem, que precisa voltar no próximo domingo. Muito obrigada, doutora Ana Patrícia. E a minha também gotinha de esperança sempre, para que possamos viver bem a vida que a gente tem gente, a resposta mais certa, ela está dentro de nós, na nossa capacidade de amar. Educar exige, sim, muita paciência. E eu também diria que é o amor que vai salvar a humanidade. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.